Eu sempre gosto de falar para vocês que nós gravamos a aula. Não tem problema para vocês? Os que estão aqui, não tem problema de gravar a aula? Podemos gravar? Sim? Não? Por que não, Cleiton? Desculpa, professor, eu acho só o contexto não ficou legal. Não tem problema, tá? A senhora pode gravar. Tá bom. A Yara deu uma risada, né? Vocês estão me vendo? Não, né? Uxi, claro, tá com a câmera desligada. Nem eu me enxergo. Nem eu me enxergo. Agora sim. Agora que eu fui ver que estava com a câmera desligada. Então, boa noite. Espero que vocês tenham passado uma semana ótima. E vamos para mais uma aula de contabilidade pública. O que vocês viram de novo de contabilidade pública para trazer e compartilhar comigo hoje? Só não me digam que não trouxeram nada, né? Porque daí eu morro de desespero. O que vocês leram sobre contabilidade pública? Nada, meu Deus. Então, nós vamos trabalhar hoje, tá? Mesmo que vocês não tenham lido nada, nós vamos ter que trabalhar, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, nós vamos ver algumas coisas. Então, hoje é dia 28 de agosto, hoje? Não, né? Hoje é 26. Meu Isso. Deus. Meu Deus, o que eu coloquei 28? Nossa, eu já estou lá em 28. Hoje é 26. Tá. Já pulou para sexta-feira, professor? Já pulei para sexta. 28 é sexta, né? Veja bem. Já pulei para sexta, então vamos lá para a nossa aula do dia 28 de contabilidade, a nossa flor de lis. Vamos lá ao nosso trabalho. Como que está os trabalhos de vocês? Como é que vocês estão definidos? Olha, dia 9, lembro que é depois de um feriado, né? Que vocês têm que me trazer para a sala de aula. Estão lembrados? Alguém já olhou algum assunto? Agora, vocês já leram material sobre contabilidade pública para ter algumas ideias ou não? Então, vai ser na última hora, pelo que eu estou vendo, né? Professora, só uma dúvida. A senhora tinha comentado que ia definir os temas para nós, para a gente... definir os temas para vocês? Isso, mas não tem problema, eu exatamente. já faço isso amanhã, já mando para vocês. Posso mandar na sala virtual os temas? Pode sim. Eu não vejo problema, não sei as colegas. Eu não tinha lembrado, você falando com certeza, mas eu tinha esquecido que eu tinha dado os temas para vocês, né? Realmente Professora, foi... Qual que é os links para baixar, que agora que eu consegui abrir o Unimestre? O arquivo, ele está escrito arquivo, né? Não é link, é arquivo. Quais os arquivos? Oi? Como? Quais os arquivos? É aquele que está escrito assim, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver o nome. Jesus. IPSA 1 a 14. Tá. Obrigada. E depois do 14 ao 31, porque são em 2 arquivos, porque eles são muito, muito grandes, né? Aí, para vocês. Lembro que semana passada eu falei que é onde tem todas as 31 normas de como que se deve proceder com a contabilidade pública. Então, nós vamos trabalhar com esse material hoje, tá? Eu achei que vocês tinham dado uma olhada para me trazerem algumas dúvidas, mas não deu certo. IPSA, é esse, né? Isso, do 1 ao 13 é um arquivo. Do 13 ao 14. Do 13 ao 31, achei. De 14 a 31. Eu não sei se foi semana passada ou na outra semana que eu coloquei. Acho que foi na outra, né? Eu não participei das 2 últimas aulas. Então foi semana passada. Foi semana passada que eu coloquei. Deve ter sido na quarta mesmo que eu coloquei para vocês
o material. Professora, o certo era a senhora colocar cada dia a sua aula. Por exemplo, hoje é dia 26, colocar ali o conteúdo, né? Semana que vem vai cair, por exemplo, dia 1º. Daí a senhora coloca dia 1º e o conteúdo, daí fica bem organizadinho, né? O que acha? Mas não tá por dia ali já, não tá? Não, não tá. No meu, pelo menos, não tá. Mas não tem assim, link da aula tal, link da aula tal. No Unimétrico tá tudo junto, na verdade. Tá tudo junto, Deus de quando a gente começou as aulas. Virtual, né? Deixa eu só voltar uma tela aqui para mim ver vocês. A Julie que está falando? Isso, professora. Julia. Não está, por exemplo, o link da aula do dia, por exemplo, hoje 26, não está link da aula 26? Sim, tá. O link, sim, professora. Você está falando dos arquivos, é isso? Acho que a Julie está falando dos arquivos. Ok, muito bom. Obrigada pela ideia, tá? Eu pensei que era dos links que você estava falando. Obrigada pela ideia, tá? Vou fazer isso. Vou aceitar a tua sugestão e vou fazer isso. Ok? Conseguiram achar agora, então? Acharam? Ótimo. Então, aqui só para lembrar vocês, então, eu vou, amanhã mesmo, eu passo os assuntos para vocês pesquisarem, daí vocês escolhem, eu vou escolher vários, né? E aí vocês respeitam essas normas aqui que tem, do artigo, que é para fazer. Lembrando também que tem a participação em aula, vocês não podem esquecer, né? A aula que eu digo é sala virtual, né? Os links da pré-aula e pós-aula, vocês precisam ver essas questões, que daí vocês vão ter que ver os links, né? E as questões que nós vamos pesquisar hoje, que isso aqui fechou a primeira parte da aula que nós damos, que eu falei para vocês, né? Então, lembro que semana passada a gente falou qual era a importância da padronização das normas internacionais no Brasil. Vamos só dar uma recapitulada, né? A gente falou da importância, porque assim não tem como um país, um estado fazer um tipo de contabilidade, um município fazer um tipo, seguir algumas normas, né? Então, não tem. Então, elas são igual às normas internacionais. Por que iguais às normas internacionais? Porque tem países, depois eu me lembro que eu falei para vocês da questão dos royalties, e tem prefeituras, tem estados, tem o país que busca dinheiro lá fora, que leva dinheiro lá também, né, que busca dinheiro, que empresta dinheiro para outros países, né, então tem que seguir as normas internacionais baseado no Conselho Federal de Contabilidade, né, então essa é a padronização das normas, então essa é a principal importância. E o que é essa IPSA, né, que é o que eu pedi para vocês baixarem, que elas são de 1 a 31, que elas são iguais no mundo todo. E qualquer prefeitura que for, qualquer governo, qualquer país, vão aplicar as mesmas normas para esses itens que estão. Aí começa desde estoque, ativo imobilizado, passivo, as contas a receber, contas a pagar, tá tudo explicado dentro de cada um. Então, elas começam sempre, né, que vocês forem olhar, com 1.1, né, começa a norma 1, né, contabilidade, a IPSA 1, a IPSA 2 e vai até 31, que daí semana passada eu falei na 31, que era o ativo intangível. Alguém lembra quando nós falamos do ativo intangível? Do órgão público? O que era um ativo intangível de um órgão público? Alguém poderia me ajudar? Eu preciso de ajuda. Direito de exploração, de concessão, seria alguns, né, professor? Os principais são esses, né? O direito de exploração. Esse direito de exploração, se eu não, pela voz, eu estou confundindo se é o Pedro Iago ou o Cleiton. Cleiton, professor. Cleiton, tá? Um direito de exploração, que tipo de exploração? Vamos lá. Me dê 2 exemplos.
temos a exploração mineral, né? Seria uma dela, e a exploração de petróleo, eu acho que também seria. Agora fiquei na dúvida se petróleo. Não, mas não é mineral também. Boa noite. Oi, boa noite. É Pedro Iago, boa noite. É o Pedro. Tem, junto com o Cleito ali, mineral, no caso, né? Tem a exploração hidrelétrica, né, no caso, da parte de águas, reservatórios. E eu acredito que entra também para a parte de energia do vento, né? E agora daí... exatamente, são os principais, tá? E agora eu pergunto para vocês, você falou a parte de hidrelétricas, tá? Ela é uma hidrelétrica, ela é internacional ou não? Depende, né, professor? Ela pode, né? Depende. Então, por isso que essas normas, elas têm que ser internacionais, porque às vezes nós precisamos comprar energia de outro país, ou nós vendemos energia, né, a produção de energia para um outro país. Então, isso também entra nas normas internacionais. Então, não sei se eu conseguir me deixar claro. A usina de Itaipu, ela faz divisa, ela está dentro do Brasil? Só? Não, ela faz divisa com Paraguai, isso, né? Exatamente. E daí tem, então, por isso é binacional, se eu não me engano, a denominação da usina. Então tem uma parte que é Brasil, uma parte Paraguai. E como é que nós vamos dividir a água? Essa água é do Brasil, essa é do Paraguai. Está tudo lá dentro da mesma, não tem como, né? Então, isso é... Pela parte geográfica, será, professora? Não seria pela parte geográfica? A inundação da área de água? Também, a inundação de água. Ele tinha um curso no leito do rio, né? E onde foi mais inundado, tem mais inundação no caso de água, pertence a maior volume para aquele país, no caso, né? Eu me lembro que a inundação de água, nós falamos aqui, que eu comentei com vocês, tanto para nós aqui do Rio Grande do Sul, quanto para vocês, o Rio Pelotas, meu Deus, agora não me vem o nome, Baeza, né? Baeza, não sei como é que é, Baeza, ela desapropriou quantos metros, quantos em cada município, em cada estado, né? Dos dois lados. Ela paga para isso, né? Isso ela paga royalties, ela paga, o município ganha um tanto por mês para que a usina, porque a barragem se estabeleceu e ela desapropriou uma quantidade de mato, de mato nativo, de propriedades, né? Então, essa é uma das questões também. Ok? E aqui, por exemplo, o que a IPSA, aqui está faltando um A, alterou a contabilidade pública no Brasil. E aí nessa questão aqui, daí vocês vão ter que ir lá no 1 e ver o que alterou, tá? Vocês vão ter que ir lá e ver. É bem longo, tem mais do que uma página. Então, lembra que semana passada eu disse para vocês, eu não vou ficar aqui lendo toda a teoria para vocês, porque é muito chato ficar lendo, né? Então, vocês têm que ler para a gente poder acompanhar. Só que, como essa parte inicial nós temos teoria, nós temos que ter atividades também da parte teórica, né? Senão fica muita teoria sem a parte prática. E aí vocês vão aonde vocês vão entender? Na parte teórica. E o que seriam fluxos de caixa na contabilidade pública? Alguém lembra? Fluxo de caixa seria a soma das contas do ativo a curto prazo, né? Então, circulante, na verdade. Então, o que tem em caixa, o que tem em banco, enfim. Então, o fluxo de caixa é as entradas e saídas, né? Então, é como na nossa contabilidade comercial, vamos chamar assim, contabilidade comercial e contabilidade pública, na contabilidade... Eu lembro, Cleiton, da questão do regime de caixa, regime de competência, né? Lá no primeiro dia de aula que você ficou na dúvida. Então, é como se fosse assim, ó, o regime de caixa,
Uma empresa tem regime de caixa ou regime de competência. O órgão público ele pode ter o sistema misto, o regime de caixa ou o regime de competência. E o fluxo de caixa é as entradas de dinheiro no órgão público e os pagamentos, né? Então, tudo que entra no caixa do órgão público, seja de impostos, sejam de taxas. A propósito, qual é a diferença de imposto e taxa? Imposto imposto é uma obrigação tributária instituída por lei, que cabe a todas as pessoas que respondam por aquele fato gerador, né, que executem aquele fato gerador. E a taxa não, a taxa é um valor que a gente paga por um serviço, né, por enfim, por alguma atividade desenvolvida pelo ente, né? Seja numa questão de um emolumento, seja numa questão de um protocolo, ou até numa melhoria, né? Então acaba sendo uma taxa. Exatamente. Alterações. Oi, fala, Júlia. É a voz da Julie? Não, é a minha professora Yara. Quem? Não, eu só acrescentei ali o que o Cleito falou, taxas quando a gente paga devido a alterações, enfim, taxas administrativas. Claro, sim. Ou às vezes a gente vai protocolar um documento, buscar, pedir uma negativa, sei, algumas coisas. Então, essas são taxas que a gente paga para ter aquele documento, aquele papel, enfim, aquela informação. Então, se eu fizer uma pergunta na prova para vocês, para definir taxas e impostos, você já sabe me definir o que é? Sim, tá fácil. E a taxa tem percentual e o imposto não? Não, professora. O imposto tem percentual, a taxa normalmente são valores fixos, também pode ser um percentual sobre algum cálculo base, mas quem tem percentual mesmo é imposto. Imposto sempre por exemplo, imposto sobre serviços, né? Então, dependendo de cada modalidade de serviço, tem uma taxa, né? 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, então isso aqui em cima de tal serviço, então esse aqui é um percentual. Agora, vamos lá, eu vou lá pedir uma certidão negativa, um exemplo, tá? Daí eu vou pagar uma taxa de, exemplo, eu vou dar hipoteticamente, R$10. Então, isso é uma taxa, tá? Esse é o valor para documento de uma página, por exemplo, R$10. Exemplo, tá? Então, ok para todos? Ok, professora, agora eu lembrei, tem uma outra modalidade também, que é a questão das contribuições, né? Eu acho que até me confundi quando eu falava de taxa. Então, nós temos o imposto, que é aquele definido em lei, a taxa, que é basicamente uma prestação de serviço, né, que do ente público, Sim. E nós temos a contribuição, que normalmente é aquela contribuição por melhoria. O contribuinte de uma determinada rua vai contribuir com valor para calçamento. Então, acaba sendo uma contribuição e não um imposto, nenhuma taxa, né? É uma contribuição, por isso, quando é o calçamento público. Entra como uma taxa? Não, né? Imposto? Também não. Entra como uma contribuição, né? Está pagando a tua parte, porque o município paga uma parte, você paga a outra. É isso? Concordam ou não concordam? Isso, exatamente. Então, aqui, ó, vamos lá. Agora, qual a importância da publicação dessas normas, a 12, que trata do estoque para a contabilidade pública no Brasil? Aí vocês vão ter que ir lá ver qual é que é a importância e vão colocar aqui, né, o estoque, né, aqui para a contabilidade pública, qual é a importância? Então, provavelmente, eu não vou falar aqui, vocês vão lá, vão encontrar bem certinho qual é a importância da 12,
que esse item 12 fala somente de estoques, tá? Então, tá tudo lá no Brasil. É importante isso? Claro que é. Aí vocês vão ver o porquê que é importante lá, né? Depois a outra, explique como ocorre o reconhecimento do ativo imobilizado no setor público. O que é um ativo imobilizado no setor público? Alguém me ajuda? Porque hoje eu fiquei o dia inteiro avaliando um congresso, fazendo outras coisas, avaliando artigo, eu não me lembro, nem sei mais o que é imobilizado, vocês têm que me ajudar. Vocês sabem, o que é um ativo imobilizado no setor público? Vamos lá. Vamos lá, então, professora. Na verdade, são os mesmos ativos que a gente tem basicamente uma empresa privada, então tem o mesmo conceito, né? O que diferencia, como a gente já comentou em outras aulas, quando a gente fala de um ativo público, né? Nós estamos falando de um ativo que pertence à municipalidade, né? Então não pertence a uma pessoa só ou a uma empresa, mas pertence a todos os cidadãos. Mas basicamente na configuração contábil é o que a gente aplica na contabilidade comercial também. Uhum. Um trator, o que ele é? Imobilizado? Setor público? Sim. Uma máquina? Sim. Sim. E agora vamos lá. Agora eu vou fazer uma outra, vou tentar confundir vocês com ativo imobilizado e estoque. O que é um estoque no setor público? Se um trator é um imobilizado? Medicamento de uma farmácia popular. Ok. O que mais? Material de expediente. Não deixa de ser um estoque. Uhum. Mesma coisa, como você disse, ó, o ativo imobilizado do setor público, mais ou menos como da empresa privada, né? Uma máquina, um prédio, né? Um trator, todas essas caminhões e tal. O estoque, como você mesmo disse, nós temos fios, pode ter óleo para alimentar essas máquinas, esses caminhões, pode ter estoque do que mais no setor público? De material, né? Eu posso estocar energia no setor público? Não, né? Entra numa outra coisa. Então, os estoques aqui não é nada para vender, é para consumo, é diferente. Então, aqui esse estoque não é para vender, é para atender as necessidades das pessoas, do andamento do gestor público. A iluminação pública tem o quê? Tem fios, tem os postes, tem uma série de outras coisas. Claro que aí vão dizer, mas é uma empresa que faz, mas a prefeitura tem que ter algumas coisas que é da alçada dela, tem que ter os estoques de fio, de ferramentas para o pessoal trabalhar, né? Então tem N coisas que vai nessa situação, tá? Então o C já foi. O que são ativos contingentes e passivo contingentes? Vamos lá, que vocês vão ter que pesquisar isso daí também. O que seria um ativo? Um ativo contingente e um passivo contingente. Vamos lá, aproveite que vocês podem usar a internet, fiquem à vontade, podem fazer a colinha, que não tem problema, só que eu preciso da ajuda de vocês. Lembra que eu disse, ó, passei o dia inteiro fazendo avaliação de congresso, de artigos, e aí eu não lembro mais o que é, nem sei mais o que é ativo, o que é imobilizado, não sei mais nada, esqueci tudo. Se vocês não me ajudarem, tá difícil. Aproveitem que vocês têm a internet à disposição de vocês, se não sabem ali, se não tem no papel, mas tem.
Vou dar 4 minutinhos para vocês procurarem, tá? Eu vou ficar aqui aguardando, tomando uma aguinha enquanto isso. Professor, eu vou falar então do ativo contingente. Segundo o tio Google, é um bem ou direito que pode vir a se tornar parte do patrimônio da empresa. Essa incorporação dependerá de eventos futuros que não são controlados pela entidade, podendo então não chegar a ser obtido pela companhia. Então acaba sendo um bem ou um direito que pode se tornar parte de um patrimônio, né? Mas naquele momento ele não é. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Um exemplo seria aqui traz, em geral, um ativo contingente é uma expectativa de ganho financeiro que não é baseado nem em leis, nem em contrato. Então pode ser uma possibilidade de ter uma arrecadação, talvez, do município. Tem uma arrecadação e vamos imaginar que, vamos ver agora, uma arrecadação que você não está esperando, de uma exploração. Vamos imaginar que eles vão encontrar ouro na praça da tua cidade. Isso é um ativo contingente. Quanto que tem, eu não sei. Então, é a possibilidade que ele se torne dinheiro, né? Quanto que vai se tornar? Assim como um passivo contingente, que são obrigações que você poderá ter. Aqui, esses passivos contingentes, o que tem acontecido ultimamente, com algumas mudanças de leis, que eu vejo mais isso daqui, a questão que tem uma lei que os professores do município não podem receber menos que o piso salarial, alguma coisa pelo MEC, né, do professor, pelo MEC, como é que é, o piso da educação básica, uma coisa assim. E aí, o que vinha acontecendo, que algumas prefeituras pagavam um valor e depois iam aplicando um coeficiente. Esse coeficiente tinha lá dentro das normas da prefeitura, né, tinha esse coeficiente, digamos assim, daí tem as classes, nível 1, 2, 3, né, conforme o professor que tinha graduação estava no nível 1, que tinha uma especialização, que tinha um mestrado, que tinha um tempo de serviço, ia galgando níveis, e tinha um coeficiente, daí aplicava-se coeficiente, multiplicava-se por aquele salário, e a pessoa tinha um salário base. Mas tem uma lei que veio ali ela foi aprovada em 2009 e entrou em vigor em 28 de 4 de 2011, se eu não me recordo. 28 de 4 de 2011. E aí, o que tem de reclamatórias desse pessoal recorrendo essa diferença entre o piso do MEC e o piso que as prefeituras estavam pagando. Porque daí tem que tirar esse coeficiente, porque esse coeficiente ainda é aplicado em cima do piso. Tem gente ganhando uma grana federal. Então, esse aqui é um passivo, porque eles não sabem quanto que vai dar, né? Eles estão recorrendo. Mas eu, como sou perito, vocês não têm ideia da quantidade de processos que veio para mim para fazer o cálculo. A quantidade. Tem gente que dá pouquinho, mas tem gente que dá uma grana federal. E isso é nas prefeituras, tá? E daí, quando começou a ter várias reclamatórias, e os juízes começaram a dar ganho de causa para as pessoas, para os professores, as prefeituras fizeram adequação dentro das suas normas. Tá? Então, isso aqui então, todos aqueles que estavam fora desse período, olha, vocês não fazem ideia da quantidade de processo, não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha região, vocês não fazem ideia da quantidade de processos que tem contra as prefeituras. Então, esses passivos contingentes, eles não sabem quanto que vão pagar, né?
Posso seguir? Tem mais alguma coisa para colocar, Cleiton? Não, professor, é isso mesmo. Eu até achei uma outra definição aqui do Tesouro Nacional que diz Aviso Nacional do Magistério. Uxe, era isso. É o PIS, exatamente. Sobre o ativo de contingência, de uma forma mais resumida e mais clara, né? É um ativo possível, né? Decorrente de eventos passados, cuja existência será confirmado pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. E do mesmo modo, só que é o inverso, né? Passivo contingente, né? Então, é uma obrigação presente resultante de eventos passados que não atende todos os critérios para o reconhecimento de um passivo no momento, né? Então, e tá o exemplo que eu falei dos professores, né? Se enquadra ou não se enquadra? Sim, até porque ocorreu no passado, porém, hoje eles ainda não conseguem confirmar esse valor de obrigação, né? Exatamente. Aí depois aqui 8, faça uma linha histórica do processo de harmonização das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. Ali vocês também têm nesse material de vocês quais são os principais sistemas tecnológicos do setor público. Também vocês têm quais, né? O setor público, os sistemas tecnológicos, quais são? Tem vários, né, sistemas que os setores públicos utilizam, né? Ultimamente, a questão de uns anos para cá, tem a integralização dos sistemas, né? Sistema município, estado e a federação. Os sistemas estão interligados e aí fecha todas as informações, não tem, são cruzadas essas informações com o Estado até 2011, 2012, esses dados não se cruzavam. Então, era muito difícil dessas informações estarem compiladas de forma rápida, né? Porque os municípios recebem um percentual de ICMS de volta, né? Primeiro tu paga para o Estado, depois o Estado devolve para o município, e assim tem todas as normas lá de cada um deles. Então, agora com os sistemas, não tem como, são todos interligados, tá? Dúvidas? Isso aqui nós vamos fazer hoje, tá? Eu só quero passar aqui para a gente terminar. Então, aqui nós temos o sistema, esse CIA, meu Deus, eu não consigo decorar essas palavras, IPSA, ou CIAF, né? O CIAF, ele é dividido em subsistemas. Aqui tem uma parte teórica também, que eu não consegui, como eu não estava no escritório hoje, eu não consegui digitalizar. Então, eu peguei da internet isso daqui, aí ficou essa parte de teoria, né? Então, o que ele tem? Ele tem um sistema contábil, que ele tem um módulo demonstrativo, um módulo de equações, as transações que tem, e as transações, deixa eu ver aqui, balancete, né? Todas elas. Subsistema de documentos, módulo de consulta, módulo de entradas, transações de DARF, transações de, acho que é contabilidade aqui também, né? Então, esse aqui é o sistema como um todo que ele é utilizado nesse CIAF, a árvore do CIAF, que se diz, né? O Sistema de Informações dos órgãos públicos. Então, isso aqui foi mais para informação para vocês também só terem ali. Então, o CIAF tem como gestores dentro a Secretaria do Tesouro Nacional, como eu estava falando antes para vocês, tem todos os órgãos aos quais eles são interligados, as informações vêm vindo, é uma corrente de informações chamado Polo de Digitalização. Então, o CIAF foi atualizado em 2008 para atender
aqui os princípios fundamentais da contabilidade. Deixa eu só já... deixa eu só aqui... quero voltar aqui para arrumar, né? Senão depois fica errado para vocês. Os princípios, né? Salvar. Então, esse CIAF, o CIAF foi atualizado em 2008 para atender os princípios fundamentais da contabilidade, que é a competência, oportunidade e a demonstração adequada do patrimônio do órgão público, patrimônio líquido, né? Então, nós, nas empresas, a gente chama de patrimônio líquido, e nas demonstrações do órgão público é do patrimônio público, né? A diferença é patrimônio líquido e patrimônio público. As principais atualizações contábeis realizadas pelo CIAF apontam as seguintes, ó, essas aqui são as principais. Vamos lá ver qual é ela. Eu passei... tá aqui. Eu passei. Tá, então, o registro da provisão da folha de pessoal. Antes não tinha essa provisão de folha. Antes disso, era um festival. Os órgãos públicos inflavam os seus setores de pessoas, enfim, e deixavam de investir em outros setores bastante importantes, como saúde, educação e segurança, porque utilizavam o dinheiro no pessoal. Tá? Então, passou a ter um registro de provisão na folha. E um registro de adiantamento na folha de pessoal também está aqui. Registro no adiantamento, no suprimento de fundos, tem que ter fundos. Esses órgãos precisam ter fundos. O que são esses fundos? Ter um dinheiro, uma conta específica para fundos, seria como uma reserva de contingência nas empresas, nas SAs, no caso, usa-se reserva de contingência, e nas empresas é um capital de giro. Registro de depreciações, o manual de despesas públicas, então isso aqui também tem que fazer a depreciação dos bens públicos, eles também passam por depreciação, obrigatório. Reconhecimento de passivos sem suporte orçamentário. Então, o que seria sem esse suporte orçamentário? Reconhecimento do passivo, todo passivo ele passa por um orçamento. Como é que eu vou dizer? Para você adquirir uma certa quantia de um produto, tem as leis, o quanto você pode comprar sem licitação e a partir de quanto você precisa fazer uma licitação, né? Então, o reconhecimento do passivo sem suporte orçamentário. Contabilização da depreciação, da amortização e da exaustão, isso aqui, ó, também, a depreciação eu preciso contabilizar e preciso reconhecer a amortização e a exaustão. Aonde entra essa amortização e exaustão? Lembra que nós temos o ativo intangível lá da IPSA número 31, nós temos intangível. Então, aqui nós temos a exaustão. Se nós temos o intangível, nós vamos ter exaustão. Digamos que, lembro do exemplo que eu falei antes, se eu vou encontrar uma mina de ouro lá no centro de Lages, tem uma mina de ouro que acharam na praça. Ela vai acabar um dia, tá? Então, tem que registrar na contabilidade essa mina, vai ter uma exaustão pelo uso, né? Os geólogos fazem uma previsão de quantos metros, quantos anos vai precisar para explorar tudo, então tem que registrar a amortização e a exaustão. A introdução da informação de custos, esses custos vão precisar, né, baseado nessa NBC 16, da norma de contabilidade, de 2011, isso aqui também nós vamos precisar abrir ele na semana que vem e ver o que tem dentro disso aqui, ó, de 2011, a NBC 16.11, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 1,
366 de 2011, que normatiza o sistema de informação de custos do setor público e define os elementos de custo para o serviço público. Então, isso aqui também nós precisamos ver o que é custo lá do setor público. Também a gente precisa ver isso daqui, tá? Dúvidas sobre isso? Foram embora todos. Onde é que vocês estão? Estamos aqui, professor. Ah, tá. Só para contribuir, quando a senhora traz a questão dos fundos ali, seria no sentido, não sei se os colegas têm ciência, né, mas muito se fala nos órgãos públicos do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Estadual, Fundo Federal, além do Fundo de Saúde, Fundo de Educação, Sim. Enfim, seria esses fundos que, inclusive, é tratado como, quando há repasses, como verba vinculada, ou seja, quando o governo precisa encaminhar algum valor referente à saúde, ele encaminha direto para esse fundo, como o professor falou, uma conta específica para receber esse valor para ele prestar contas depois, né? Então, só para dar essa exemplificação também. Obrigado pela contribuição. Então, talvez eu tenha passado meio batido, tá? Ok? Eu tenho um videozinho que eu vou passar aqui para vocês agora, que vocês precisam assistir, tá? Eu vou copiar o link e vou colocar aqui para vocês no chat, e vocês copiam, porque se eu compartilhar com vocês, vai ficar muito pesado e vocês também não vão conseguir ver, tá? Então, deu certo semana passada, eu fiz com uma outra turma, eu passei o link. Se vocês precisarem sair da sala para assistir o vídeo e voltarem depois, fica bem tranquilo, tá? Eu vou passar o link aqui no chat para vocês verem. Deixa eu ver se é esse aqui, só verificar. Esse aqui, deixa eu voltar. Tá, é esse aqui mesmo. Tá, então eu vou passar aqui no chat para vocês. Vocês copiam ele, assistam, e eu aguardo aqui, porque eu também vou assistir ele de novo, tá? Combinado? Se vocês precisarem sair da sala para assistir o vídeo, façam e voltem, que eu estou aqui aguardando vocês. Julie, Josiele, Cleiton, Yara, o Pedro e Iago. A nossa turma, acho que só vocês 5. Normalmente é vocês que estão na aula, né? Vocês merecem um ponto lá no final. Está sendo gravado, tá? Vocês me cobram depois. Eu quero passar esse vídeo.
Ai, que bom. Terminaram de ver o vídeo? Professora, o vídeo ele demora 25 minutos. Tá. Eu só queria que vocês vissem aquela parte ali do começo que ele fala da parte introdutória, da parte de patrimônio, da parte das despesas, receitas, né? Que era líquido. Aí por isso que eu parei, né? Perguntei para vocês. Mas é interessante vocês verem ele depois. Eu só queria assim que vocês vissem que realmente toda a contabilidade pública tem toda essa parte introdutória, né? Que eu estava falando para vocês, essa parte de os objetivos, qual é que é o público, isso eu já passei para vocês também, né? Quem, quem que é o público, quem são os órgãos, nós. Era essa parte que eu queria que vocês vissem. Então, vocês conseguiram ver essa parte? Conseguiram ver?
Foram embora? Jesus, foram. Meu Deus. Ficou o Pedro Iago, a Josiele, a Diuli e a Yara. Ah, foram, então aí, tá. O vídeo tem 25 minutos, vocês não vão conseguir ver todo ele agora, é claro, mas vocês vejam ele depois. E a parte que vocês viram, o que vocês acharam? Estudar a parte pública, no caso, né? Administração pública, né, professor? Sim, É isso? exatamente. Exato. Então, vocês viram que no começo a gente tem teoria e não adianta. É por ali que a gente vai e não tem outro jeito, que nós temos que passar pela teoria para depois ir lá pelos cálculos, né? Então, vocês viram que não sou eu que estou inventando, dando teoria de graça para vocês, estou fazendo que é vocês precisam entender o que é uma coisa, o que é outra, e essa parte ali, vocês precisam que eu pedi para vocês lerem e fazer trabalho, que é da 1 ao 31, então vocês também precisam conhecer, olhar e responder essas questões, tá? Aqui eu tenho, aqui as primeiras questões, eu vou liberar já o material para vocês, hoje ainda, e tem mais questões aqui no final, ó, mais questões também, que é mais a outra parte, tá? Então, tem essas questões que vocês precisam responder, porque senão a gente não pode deixar acumular muito a teoria. Combinado? Então, vocês não vão conseguir responder isso tudo hoje, a não ser que alguém já tenha respondido tudo, mas eu acredito que é mais difícil, né? Combinado, a Julie, combinado. Só que vocês precisam fazer, gente, senão chega na hora da prova, vocês sabem que é bastante teoria, e eu me preocupo, porque a disciplina, ela é contabilidade pública, mas ela é diferente da contabilidade comercial. Então, vocês precisam atender essas exigências e se dedicar um pouquinho mais do que vocês já fazem nas outras disciplinas, tá? Eu vou pedir encarecidamente isso para vocês. Posso contar com o apoio de vocês ou não? Sim, professor. Tá, o Pedro e os outros não. A Julie, sim. Tá, o Pedro e a Julie, sim. A Josi também, a Yara também. Eu não acredito que o Cleito abandonou nós. Não acredito. Não acredito. O Cleiton deixou nós, né? Deve estar assistindo o vídeo. O vídeo é bem bom. Eu assisti de tarde, enquanto eu estava com o vídeo desligado, porque estavam apresentando os trabalhos, eu tinha que esperar todos apresentar, eu assisti esse vídeo, para mim ver se eu podia passar para vocês. Realmente, é 25 minutos. É um vídeo bem longo, mas ele tem um apanhado bem bom da contabilidade pública. Tá? Eu vou interromper aqui a apresentação, porque vocês não vão responder isso mesmo hoje, né? Então, eu passo para vocês hoje de noite no arquivo, e eu vou, como vocês me deram sugestão, eu vou dar o título para ele, colocar com a data de hoje, publicar para vocês, colocar com a data de hoje, e aí vocês pegam as questões ali dele, tá? Posso contar com vocês? Aí eu parei a apresentação. Ok? Então, onde é que vocês estão ali, que eu não vejo vocês? Ah, estão aí, tá? Então, desejo uma boa semana para vocês. Pedro, Iago, Josiele, deixa eu ver quem está aqui embaixo, a Yara e a Giuli. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, tá? E vejam o material e resolvam as questões. E vejam o vídeo também, que ajuda bastante. Boa noite. Quer comentar alguma coisa, Pedro?
Não, eu queria perguntar, professor, eu cheguei no final, no meio da aula já, eu demorei a chegar em casa. Queria o quê? Ali, sobre essa atividade, é para a gente ensinar para a próxima aula, no caso? Sim, essas atividades de hoje Isso, para a semana que vem. correto. Só para me entender. Eu cheguei com Tá. o barco andando, é meio difícil de entender. Não tinha entendido? É para a semana que vem. Não, não. Correto. Agora sim. Agora sim, então tá bom. Então, um beijão para todos e até a semana que vem, tá? Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, boa semana. Josiele, Mariane, boa noite. Até a Boa semana que noite, vem. professora. Até semana que vem. Até a semana que vem.